Casa, nesta noite, estamos aqui reunidos, juntos, para louvar, para bendizer, engrandecer o nome do nosso Jesus Cristo. E a gente está nesse mês de maio, que é o mês da família, fazendo uma série com o título Em Casa. E nessa série, a cada domingo vocês vão escutar, vão ouvir mensagens falando sobre a importância de Jesus Cristo na nossa casa, dos princípios, dos valores na nossa família. Nós cremos como igreja que Jesus Cristo estabeleceu a família como um fundamento, um pilar, uma base importantíssima para a vida de todos nós. Como é importante, que a nossa família, a nossa casa esteja fundada, firmada sobre a rocha que é Jesus Cristo. E nessa noite o título da mensagem fala sobre isso: Cristo no centro. Cristo no centro das nossas vidas, Cristo no centro da nossa casa, no centro da nossa família. A gente vive num momento, numa geração, onde a tecnologia inunda as casas, Wi-Fi, celulares, os computadores, os PCs, os PC gamers, jogos, PlayStation, o Xbox, tecnologia para todo lado. Tem as casas inteligentes, muita tecnologia. Eu estava refletindo e pensando como era alguns anos atrás. Eu, na minha infância, a gente não tinha essa tecnologia toda. Tinha uma única linha de telefone na casa e servia para todo mundo. Quando os filhos saíam, não tinha como falar com os pais se não fosse parando num orelhão e ligando a cobrar para casa ou com a ficha. Faz tempo, hein? E como tudo mudou tão rápido, Hoje em dia a gente já tem acesso a tanta informação. As coisas estão tão aceleradas, Inteligência artificial, tanta tecnologia. É impressionante e não para, Cada dia a gente escuta uma notícia sobre uma tecnologia nova, sobre uma nova mudança. Mas o mais maravilhoso de tudo isso é que Jesus Cristo não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como nós adorávamos a Jesus Cristo, a nossa geração, as gerações anteriores, já se passaram aí cerca de 2000 anos, desde que Jesus Cristo ressuscitou. E a igreja continua adorando, cultuando esse Jesus Cristo e continuará, até que Jesus Cristo venha. E por isso, como igreja, cada vez mais a gente precisa reforçar e enfatizar a importância de que Jesus Cristo seja o centro das nossas vidas e o centro das nossas famílias. A presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas ajudou as gerações anteriores com os desafios que elas tinham. E nos ajuda, Jesus Cristo, com os desafios que nós temos hoje, na geração atual. Fique imaginando, a geração que viveu na Idade Média. Quando eu estudava História, eu aprendi que um dos nomes dessa fase da Idade Média também era Idade das Trevas. Porque era uma idade onde tudo era proibido, onde a religiosidade foi fechada numa caixa ali, a tradição exacerbada, exagerada, onde não se podia ter um relacionamento com Deus como a gente pode ter hoje, de ter essa liberdade de falar com o Senhor, livremente. Ensinava-se outras coisas, você só pode ter acesso a Deus dessa forma, daquela outra forma. E hoje a gente tem essa liberdade, mas imagina, os nossos irmãos em Cristo, que viveram na época do Império Romano, sendo lançados nas arenas, sendo mortos por leões, sendo mortos por gladiadores. Cada geração viveu um determinado desafio.
Qual é o desafio da nossa geração? São tantos, né? Se a gente for pensar, desafios dos mais variados. E desafios para os pais, né? Os pais dessa geração têm desafios que são muito diferentes dos desafios que os pais tinham há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Mas em todos esses momentos, a verdade que permanece absoluta é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua dando toda a capacitação através do Espírito Santo de Deus para que a gente consiga lidar com os problemas e circunstâncias que nos afligem nos dias de hoje. Eu estava lendo, existe uma estatística que atualmente, em média, as pessoas gastam aproximadamente 33 horas, em média, tá? Porque obviamente tem pessoas que gastam mais com internet. Isso dá mais ou menos 1 dia e meio por semana, com as pessoas com os olhos fixos nas telas. Claro que tem pessoas que trabalham diariamente com um olhar no computador, escrevendo, trabalhando, mas as telas consomem muito tempo do nosso dia, consomem muito tempo do dia dos nossos filhos, das famílias em geral. Há 50 anos atrás, quando a gente sentava na mesa para almoçar, para jantar, ninguém tinha um celular para levar junto para a mesa. A concentração e o foco era naquele momento de estar juntos. Não tinha, né? Às vezes, quando tinha uma televisão na casa, era aquela, você tinha que assistir o que tinha ali na TV aberta, aqueles poucos canais, e acabou. E era a família, tinha que assistir a mesma coisa. Todo mundo, não era cada um na sua tela. Hoje a gente tem esse desafio. A gente sabe, né? Existem clínicas psiquiátricas hoje em dia que estão se especializando nas dependências digitais. Tem pessoas que estão literalmente dependentes do meio digital. E a gente vê isso, né? Tantas tarefas. Eu estava conversando ontem com os irmãos enquanto estava tendo Hope Woman, falando um pouco sobre quanta tecnologia que a gente tem nos dias de hoje, né? Inteligência artificial, que poderia, né? E que nos ajuda de fato a concluir as tarefas com mais rapidez, com mais velocidade. Mas parece que quanto mais tecnologia a gente tem, parece que mais atividades e tarefas a gente tem. O trabalho não diminui. É aquela sensação de estar sempre devendo alguma coisa, sempre você entrega, ainda falta coisa para entregar, parece que não acaba nunca, né? Isso com tanta tecnologia que a gente tem nos dias de hoje, com tanta automatização nas indústrias, nas fábricas. E a gente se deixa, né, nessa correria, nessa agitação dos tempos modernos. A gente às vezes vai deixando a vida correr solta e a gente perde o foco naquilo que é mais importante, que é Jesus Cristo. Colocar Jesus Cristo no centro das nossas vidas e no centro da nossa família. Jesus Cristo faz parte da nossa vida? É uma pergunta? Sim? Não? Mas Ele está no centro da sua vida? A vontade de Jesus Cristo está no centro da vontade do seu coração? Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz assim: e tudo o que fizerem, não está falando assim uma parte, está falando tudo o que fizerem, seja em casa, seja na sua família, seja na sua escola, na sua faculdade, está dizendo em tudo o que fizerem, seja em palavra, né, o que está saindo das nossas bocas, seja em ação, nossas atividades, nossas tarefas do dia a dia, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. É impressionante, esse versículo pode parecer algo impossível de se fazer,
Porque está dizendo que em tudo que a gente for fazer, seja as nossas palavras, seja as nossas ações, tudo. Não falou assim em 10%, na metade do seu dia, falou tudo. Façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Fazer todas as coisas em nome de Jesus. É como se a gente estivesse dizendo, olha, eu estou indo para a escola, mas eu estou indo para a escola porque eu quero ser um bom aluno para Jesus Cristo. Em primeiro lugar, claro que você quer tirar boas notas para no futuro entrar numa boa faculdade. Se você está na faculdade, você quer ser um bom aluno para ser um melhor profissional possível. Mas o que esse texto está dizendo é que Jesus Cristo deve vir primeiro. Tudo que você faz para Ele, por causa dEle. É uma mudança de mentalidade, é virar uma pequena chave ali na nossa cabeça para entender que tudo é por Ele. Não significa que você vai viver uma pessoa alienada, né? Ah não, é um religioso. Não é isso. A gente está falando de relacionamento com Jesus Cristo. É de uma relação de proximidade, de amizade, de melhor amigo com Jesus Cristo. Se Ele é o teu melhor amigo, você participa com Ele de tudo aquilo que você faz. Das coisas boas, das coisas ruins, você fala com Ele. Dos seus desafios, dos seus problemas, das suas dificuldades. Você vai trabalhar, você fala, Jesus, eu estou indo para o meu trabalho, mas eu vou fazer como Paulo falou lá em Colossenses, me capacita a nesse dia fazer tudo que eu tiver para fazer, em teu nome. Eu sou um representante de Jesus Cristo aqui na terra, eu sou um cristão. A gente precisa ter essa mudança de mentalidade, de como a gente vive as nossas vidas. Vivemos para Jesus, com Ele no centro, ou a gente vive para as coisas, a gente vive para alcançar coisas materiais, a gente vive exclusivamente com base em metas e objetivos. De novo, não tem problema você ter metas, você ter objetivos, você ter alvos, você procurar fazer o melhor em tudo aquilo que você faz. Mas a gente precisa ter em mente que tudo aqui na terra vai passar um dia. Tudo vai ficar aqui. Ninguém aqui é eterno do ponto de vista natural. A gente alcança a eternidade através de Jesus Cristo. Conhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. A gente alcança através dele a vida eterna. Mas essa vida aqui de carne e osso, ela tem um limite. A não ser que Jesus Cristo volte agora, a gente vá ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Se não for isso, a gente tem um prazo pré-determinado. A Bíblia diz que Deus sabe até mesmo quando cai um fio de cabelo das nossas cabeças. Ele sabe exatamente o número de dias que você tem para viver aqui na terra. E Ele não te colocou aqui na terra para simplesmente alcançar os seus objetivos e as suas metas. Antes disso, Ele te colocou aqui na terra com um propósito. Um propósito de você, através da sua vida, glorificasse e exaltasse o nome do nosso Deus. E como é que você faz isso? Como é que eu vou glorificar a Deus através da minha vida? Colocando Jesus Cristo no centro da sua vida, como a pessoa mais importante para você, mais importante do que seus familiares, do que seu pai, do que sua mãe, do que seus filhos. Jesus Cristo deve vir sempre em primeiro lugar. E quando você coloca Jesus Cristo em primeiro lugar, a sua família é abençoada, porque existe estabilidade que é dada por Jesus Cristo. Existe paz que vem do Senhor Jesus Cristo. Existe amor que vem de Jesus Cristo. Quando Jesus está no centro, todas as demais coisas vão se acertando, se encaixando nos lugares certos. Nós somos falhos, somos imperfeitos. Não existe uma família perfeita aqui na terra. Todas as famílias têm problema. Mas quando a gente, como família, procura colocar Jesus Cristo em primeiro lugar,
Jesus Cristo é poderoso para ajustar as peças, para acertar as coisas que precisam ser acertadas, para que a gente tenha uma família onde Jesus Cristo é o centro. Eu quero ler uma passagem bíblica aqui nessa noite, que está lá em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Jesus Cristo, ele, quando estava fazendo o ministério dele, ele dormia em casas de pessoas que o recebiam, abriam as portas para que Jesus Cristo entrasse, dormisse na casa deles. Já pensou que privilégio? Jesus Cristo está passando pela sua cidade, você fala: Jesus, pode dormir na minha casa essa noite? Aí você dorme com Jesus Cristo ali, né? Na mesma casa, você vai jantar, você toma café junto, ele está participando daquele ambiente da sua família, da sua casa. Imagine a riqueza, né? De você estar compartilhando com Jesus Cristo e aprendendo com Ele. Devia ser algo assim preciosíssimo, ter o próprio Deus na nossa casa. Mas Jesus Cristo pode se fazer presente hoje na sua casa, mesmo que Ele não esteja ali fisicamente. Jesus Cristo quer ser o centro da sua família. Ele quer ser o centro das atenções. Ele quer ser o foco da sua casa. E essa passagem que eu vou ler em Lucas 10, a partir do versículo 38, conta a história de uma família que recebeu Jesus Cristo na sua casa. Essa família ficava numa pequena aldeia chamada Betânia. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém era a capital, a cidade principal de Israel, como se fosse a metrópole, né? A grande cidade. Era uma cidade pequena também, mas era a maior cidade daquele país, daquela nação. E Betânia ficava a 3 quilômetros de distância. E a 3 quilômetros havia uma família que estava acostumada a receber Jesus Cristo. Porque quando Jesus ia na direção de Jerusalém, a Bíblia não fala quantas vezes, nem como, mas fala de uma vez apenas. Mas eu creio que por ser uma cidade, né, uma aldeia bem localizada perto de Jerusalém, e Jesus ser muito amigo dessa família, eu acredito que ele tenha ficado mais de uma vez nessa casa. Era a casa de Maria, Marta e de Lázaro. E essa passagem diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Primeiro que fala que quem hospedou foi Marta, né? Como se fosse praticamente uma líder ali naquela casa. Se hospedou na casa de Marta. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentava aos pés do Senhor e ouvia o seu ensino. Né? O que você não daria para estar sentado aos pés de Jesus Cristo, escutando Ele falar? Que maravilhoso, né? E Maria se sentava ali, e a gente não sabe o que Jesus falou. A gente escuta, né? No Evangelho, a gente tem aqui os 4 Evangelhos, tem frases, falas, aquilo que Jesus Cristo falava. Mas o que Ele falou para Maria? O que ela estava aprendendo nos pés dele? A gente não sabe. E o texto continua dizendo: Marta agitava, né, como se fosse a líder ali daqueles 3 irmãos, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Ela ficou chateada. Poxa, Jesus, você não está vendo? Quase que dando um presta atenção em Jesus Cristo, falando: olha aí, ela está aí no bem bom, na folga, a seus pés, e eu estou aqui, lavando louça, preparando a comida, arrumando a casa, e ela está aí no bem bom, só escutando. E Jesus responde para ela: mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta
e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu acho lindo, né, esse texto, essa parte que Jesus fala assim: você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Você anda inquieto ou inquieta? Coloca o seu nome no lugar de Marta aqui. Aqui ele está falando Marta, mas se colocar meu nome, Éber, Mariana, Elias, né? Se colocar José, você anda inquieto e se preocupa com muitas coisas. Será que a gente tem andado inquieto e a gente tem se preocupado com muitas coisas? O que você tem reservado aí para a semana que vem? De tarefas? Só de pensar, já vem aquele peso, né? Aquela carga. Jesus amado, como é que eu vou conseguir resolver esses problemas? Esses BOs que já estão aí pré-determinados. Eu sei que eu tenho isso daí pela frente. E Jesus responde: você anda inquieto e se preocupa com muitas coisas. Quantas coisas tiram o nosso foco de Jesus Cristo? Todos esses desafios que nós temos são desafios existentes, concretos, né? Para quem tem empresa, os empreendedores, né? Tem salário para pagar, tem contas para pagar. Para quem trabalha numa empresa como um funcionário, um empregado, tem tantas contas, né? A conta do cartão de crédito, tem escolas, responsabilidades, comida, plano de saúde, tantas coisas que as pessoas antecipam a preocupação, e são preocupações válidas, mas a gente não pode permitir que essas preocupações tirem o nosso foco de Jesus Cristo. A Bíblia fala, né, sobre os cuidados dessa vida. São as preocupações que são preocupações naturais de nós, seres humanos, da humanidade. Mas a gente não pode permitir que essas preocupações nos deixem inquietos. Jesus fala: mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus está dizendo: olha, assim como Maria colocou o foco em mim, ela não vai sair aqui da minha presença. A minha presença não vai deixar a vida de Maria, porque o foco dela está em mim. E quando a presença de Jesus Cristo permeia as nossas vidas, inunda as nossas vidas, o Espírito Santo começa a trabalhar nos nossos corações, nas nossas mentes, para que a gente fique em paz, para que aquela inquietação que nos perturba, que tira a nossa paz à noite, de dia, vá embora, aquela inquietação, aquela preocupação, e o Espírito Santo de Deus toma o lugar daquela preocupação, e inunda o nosso coração com a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, a toda compreensão natural. A paz de Deus não se explica, é incompreensível, porque ela vem de Deus. Assim como a gente não consegue explicar Deus. Tem aquelas passagens da Bíblia, né, tão enigmáticas, né, misteriosas, que a gente fala: Deus, depois quando a gente chegar lá no céu, conta mais detalhes, né, me explica melhor isso daí. Uma passagem que eu acho maravilhosa é quando Moisés tem um encontro com Deus. A Bíblia conta essa passagem quando Moisés vê uma sarça, um arbusto pegando fogo. Na Bíblia é conhecida como uma sarça ardente, porque ela pegava fogo, mas não era consumida. E Deus chama Moisés e fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés,
porque o lugar onde você está pisando é santo. Moisés tira aquela sandália. Depois de um tempo, Moisés começa a conversar com Deus, e Moisés fica sabendo de Deus que ele foi escolhido para ir até o Egito, tirar o povo de Israel da terra do Egito e levar eles até a terra prometida. E ele se vê naquele momento incapaz de cumprir aquela tarefa, começa a argumentar com Deus, e em um dado momento pergunta: Deus, quando perguntarem para mim, quem é você? O que eu digo? E Deus diz para ele: você diga, eu sou o eu sou. Tantas vezes a gente parece que se esquece do tamanho do nosso Deus, da largura, da profundidade, da imensidão do nosso Deus, Criador do universo. Cada dia a ciência está descobrindo algo novo sobre Deus, aliás, o universo que Deus fez. E é impressionante, eles descobrem animais novos que ninguém nem sabia que existia. Descobrem funções novas. Eu estava lendo, descobriram um novo segredo no olfato humano, no paladar. A ciência não para, quanto mais investiga, mais descobre. E tem gente que diz que não acredita em Deus. Como é que pode, né? Não há acaso. As estatísticas, né, se tivesse que acontecer o planeta do jeito que ele é, o planeta Terra, o universo, a probabilidade é tão impossível, mas as pessoas preferem acreditar que Deus não existe. Eu escutei uma história de um rapaz, era uma entrevista de um senhor de 90 anos de idade, era um influenciador que pegou ele cristão, encontrou ele na rua e começou a falar com ele: quem é você? Fala um pouco da sua vida. E ele falou: eu tenho 90 anos de idade e eu sou um sobrevivente do Holocausto. A minha família, os meus irmãos morreram em Auschwitz, que era um campo de concentração dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E eu vi meu pai morrendo nos meus braços, ali abraçado comigo, quando eu tinha 5 anos de idade. E eu não acredito que um Deus que dizem que Ele é tão bom, Ele permitiria tanta maldade na humanidade. E aquele jovem que estava entrevistando ele falou assim: olha, não questionou, não ficou debatendo, era um senhor de 90 anos de idade, lúcido, forte, impressionante, e falou com ele: olha, eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, e mesmo que você não creia, eu queria perguntar se eu posso orar com você. E ele pegou aquela oportunidade, orou, e o Senhor falou assim: não, claro, pode orar sim, não custa nada, né? Que mal vai me fazer uma oração? E muitas pessoas falam sobre isso, né? Desacreditam em Deus porque tem maldade no mundo. É uma enorme discussão filosófica. Se Deus é bom porque tem tantos crimes, tanta maldade. E realmente, se você for ver na internet, é tanta desgraça, guerra, tanta injustiça, é triste de ver. Mas é triste para Deus também. Não era o plano de Deus que tivesse tanta maldade na humanidade. Mas por causa do pecado teve uma quebra, uma separação entre Deus e o homem. O propósito de Deus não é que haja essa maldade infinita. Em algum momento isso vai acabar, quando Jesus Cristo voltar. A gente olha para tanta desgraça, tantos problemas, e a gente fica pensando: mas quando vai? Não vai acabar, exceto quando Jesus Cristo voltar. Por isso nós precisamos, como igreja, estarmos mais ligados, conectados. Porque no mundo, a Bíblia diz: no mundo, o mundo jaz no maligno.
A gente vive num mundo quebrado, num mundo destruído. E somente Jesus Cristo consegue trazer restauração e transformação para a pessoa que está distante de Deus, que acha que não há mais esperança. E se Jesus Cristo não for o centro da sua família, o centro da sua casa, como é que a gente vai viver no mundo, né? Se Jesus Cristo é incoerente. Se Ele nos oferece a paz que o mundo não pode dar, eu quero correr para Ele. Se Ele oferece o amor que é inigualável, eu quero correr para esse amor inigualável e incomparável. Só Jesus Cristo tem palavra de esperança. Só Ele pode dar esperança no nosso coração. Não adianta a gente ficar como cristãos, olhando simplesmente para os problemas do mundo. Você tem poder através de Jesus Cristo. Não se julgue uma pessoa impotente diante dos problemas, porque com Cristo somos muito mais do que vencedores. Através de Jesus Cristo, nós como igreja, Jesus Cristo, quando ressuscitou, Ele falou: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E nós como igreja estamos debaixo dessa autoridade de Jesus Cristo. A gente precisa ter essa compreensão. Você não é um ingênuo, né, um bobinho aqui na terra, não. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo colocou na sua mão instrumentos para que você atue de uma maneira diferente, para que você atue em vitória, não com pensamento derrotista, fracassado, desanimado, mas crendo que mesmo em meio às lutas, Jesus Cristo te levanta, te fortalece a cada dia. Quando Deus fala para Moisés: eu sou, Ele está dizendo: olha, não dá para me explicar. Eu sou Deus, eu sou o eu sou. É esse Deus a quem nós servimos. E é um grandíssimo privilégio poder servir esse Deus maravilhoso. Não tem privilégio maior na terra do que sermos servos de Jesus Cristo. Ser servo de Jesus Cristo não é você ser chamado para simplesmente o servir, como Marta estava focada aqui num serviço apenas. O serviço tomou o lugar da presença. O que é mais importante? Estar na presença de Jesus Cristo? Ou simplesmente fazer o serviço que tem para ser feito? É muito melhor estar na presença de Jesus Cristo. A melhor forma de servir a Jesus Cristo é estando na presença dEle. Porque quanto mais você anda na presença de Jesus Cristo, mais você se parece com Ele, mais você resplandece, né, aqui na terra, essa glória de Jesus Cristo. As pessoas podem ver em você Jesus Cristo. Tem uma história maravilhosa, né, dos missionários que foram pela África falar do Evangelho de Jesus Cristo. E um dos missionários se chamava Livingstone. E quando, muitos anos depois, outros missionários chegaram e começaram a falar de Jesus Cristo para tribos remotas do interior da África, aquelas tribos disseram: mas Jesus Cristo já passou por aqui. Estavam falando de Livingstone, aquele missionário. Não que Livingstone tenha se apresentado como Jesus Cristo, jamais, né? Ele não fez isso. Mas as pessoas viam a presença de Jesus Cristo na vida dele. Já pensou? As pessoas verem em cada um de nós Jesus Cristo, nas nossas atitudes, nos nossos gestos.
primeiro ponto da mensagem, né? É quando as coisas tomam o centro. O que está tomando o centro da sua vida? O que está sendo prioritário quando não deveria ser? Lucas 10, 40, na primeira parte, fala: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. E a gente vive isso, né? A gente fica tão preocupado em fazer coisas para Jesus, que deixa de estar com Jesus. A gente vai vivendo a vida na correria do dia a dia, não para orar, não para ler a Bíblia, não para conversar com Jesus Cristo. Outras coisas tomaram o centro, outras coisas viraram prioridade nas nossas vidas, e Jesus Cristo vai ficando lá atrás, na nossa lista de prioridades. Então, uma casa, uma família, pode funcionar perfeitamente por fora, e ainda assim estar vazia por dentro, porque uma casa está vazia, se Jesus Cristo não for o centro dessa casa, se Jesus Cristo não for o centro da família, existe um vazio, assim como se Jesus não está no seu coração, existe um vazio que só Jesus Cristo pode preencher. Só Ele tem esse poder de preencher o vazio no coração do homem e da mulher, das pessoas que ainda vivem sem Deus nas suas vidas. Quando Jesus ocupa o centro, o ambiente muda. Se Jesus Cristo de fato estiver ocupando o centro da sua casa, da sua família, da sua vida, o ambiente vai mudar. Muda de dentro para fora. Assim como quando você passa a ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele começa a fazer uma transformação. E tem muita gente que luta, né? Jesus está querendo transformar certas áreas das nossas vidas, e a gente às vezes reluta: não, aqui não pode mexer, mexe naquele cantinho, nesse outro aqui não toca a mão, porque isso daqui é meu, me pertence. Mas Jesus Cristo, Ele quer a casa inteira, Ele não quer ficar só na sala, Ele quer ocupar o espaço inteiro da casa, falando das nossas vidas e falando também das nossas famílias. Lá em Lucas 10, 39, a Bíblia fala, né? Marta tinha uma irmã chamada Maria, que se assentava aos pés do Senhor e ouvia o seu ensino. Maria escolheu parar. Maria escolheu a presença de Jesus Cristo. Não adianta a gente servir. A Hope tem cada vez mais, né, tido diversas iniciativas na área social. Isso é maravilhoso e vamos continuar fazendo isso. Mas não adianta você fazer ação social, você dar dinheiro aos pobres, você alimentar o faminto, se você não tem Jesus Cristo no centro da sua vida, se você não coloca Ele em primeiro lugar. Você alcançou a salvação, né? Recebeu a salvação de graça. Você não fez esforço, não foi por causa de obras. Nós recebemos a salvação de graça. E a gente tem essa liberdade de buscar a presença do nosso Deus a qualquer momento do dia, em pensamento. Ninguém vai te proibir no seu trabalho de pensar em Jesus Cristo enquanto você trabalha. Você pode em pensamento falar com Deus: Deus, muito obrigado porque estou aqui no meu trabalho, ou porque estou aqui na minha escola, ou na minha faculdade. Muito obrigado porque você me deu capacidade intelectual, mental de estar desenvolvendo essa atividade, porque você me deu pés, mãos, braços, porque você me deu uma visão, um olfato, orelhas, eu consigo ouvir, escutar. Quantas coisas, razões, motivos para agradecer ao longo dos dias. Você está digitando, você fala: Deus, obrigado porque eu tenho dedos. Tem pessoas que não têm mãos.
Obrigado, Deus, porque eu tenho uma roupa para vestir. Isso é relacionamento. Você tem uma infinidade, uma lista inacabável, né? Infindável, de motivos de oração. Orar é falar com Deus, não é só pedir coisas a Deus. Deus quer conversar com você, se relacionar com você. Você pode estar praticando esporte, agradecendo a Deus pelo momento de estar praticando esporte. Você pode estar no transporte público, no seu carro, na bicicleta, na moto, conversando com Deus. Isso é relacionamento, é colocar Jesus Cristo no centro da sua vida. Jesus não condena, né, o trabalho, mas Ele está falando sobre prioridades, o que é prioridade na sua vida. Uma casa saudável não é construída simplesmente no esforço e na dedicação dos familiares, dos pais. Ela é construída na presença de Jesus Cristo, escutando, ouvindo. E hoje, né, que também é o Dia das Mães, como as mães têm um papel importantíssimo na educação, né, como base da família, importantíssimo. Eu falo lá em casa, por exemplo, me lembro da minha mãe, antes de eu ir dormir, criança, ela indo, né, no quarto, contando histórias da Bíblia, versículos, e como isso foi importante para mim, como é importante a gente aprender com a palavra de Deus, e como é importante que os pais ensinem os seus filhos no caminho em que devem andar, e até quando envelhecerem, não vão se desviar desse caminho. Como é importante, né? Os pais, hoje estava chovendo, mesmo assim, vamos trazer os filhos para a igreja. Enquanto os nossos filhos estão nas nossas casas, nós como pais temos um dever para com Jesus Cristo, de incutir nele, de colocar, de se plantar a semente da palavra de Deus no coração deles. E no Dia das Mães a gente tem a história de uma mãe maravilhosa, abençoada, Maria. Lá em Lucas 1,38 a Bíblia diz assim: então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. A própria Maria colocava Jesus Cristo no centro, a vontade de Deus no centro. Quando ela, uma jovem, né, novinha, recebeu a notícia: olha, você vai dar à luz ao Messias, né, ao Cristo. Ela diz: que aconteça comigo conforme a sua palavra. Quantas coisas, né, Deus tem falado com a gente através da sua palavra. Deus fala conosco de tantas formas, né? Deus fala através da palavra dele, da Bíblia. Deus fala através de pessoas como eu estou falando aqui. Deus fala através de nossos familiares. Deus fala em situações tão inusitadas e diferentes, né? Que a gente às vezes escuta, né, uma direção de Deus de maneiras tão claras. Quando a gente coloca o foco em Jesus Cristo, a gente escuta, a gente afina, né, o nosso ouvido espiritual para escutar aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Muitas vezes, tudo que a gente vai escutar é o silêncio. E quando a gente só escuta o silêncio, cabe a nós ter fé e confiança em Deus, de que mesmo que Ele não está respondendo nada para a gente, Ele está no controle da situação, seja ela qual for. Mas num determinado momento Deus fala todos os dias. Você quer escutar a palavra de Deus? Ele vai falar com você aqui na Bíblia, todos os dias. A palavra de Deus é acessível a você, todo santo dia. Você pode ler a tua palavra e Jesus Cristo vai falar com você. Coloca Jesus no centro, faz bem, é saudável.
Você vai ser fortalecido, a sua vida espiritual vai ser fortalecida quando você coloca Deus como prioridade na sua vida. Maria fez isso, colocou Deus, Jesus Cristo, no centro. A gente vê naquela passagem, quando Jesus faz o primeiro milagre, lá no casamento, nas bodas de Canaã, quando Maria também diz, então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Ela criou ele desde pequenininho, bebezinho, ele saiu da barriga dela, mas ela tinha entendido que o ministério dele tinha começado, e ela adorava Jesus Cristo, reconheceu ele também como Filho de Deus, colocava Jesus Cristo no centro. E Maria não foi escolhida porque era perfeita. Maria era um ser humano, como cada um de nós aqui. Mas foi escolhida porque ela disse sim para Deus. Seja feita conforme a tua vontade. E como Deus espera de cada um de nós, que a gente diga sim para Ele. Que a gente reconheça, a Bíblia fala, reconhece a Deus em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar as tuas veredas. Você está com veredas tortas na sua vida, caminhos tortuosos? Reconhece a Deus em todos os teus caminhos. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, e Ele vai arrumar. Por último, que eu queria falar, quando você permite que Jesus Cristo seja o centro, Ele traz vida outra vez, vida para sua casa, em lugares em áreas da família, em áreas da vida que parecia que estava tudo morto. Jesus Cristo tem poder para trazer vida outra vez. E falando daquela mesma família, de Marta, de Maria e de Lázaro, algum tempo depois, Jesus recebe uma notícia de que Lázaro tinha morrido. E Jesus era muito amigo de Lázaro. A Bíblia fala isso claramente. Jesus era muito próximo de Lázaro. E Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava muito doente. Ele ainda demora 2 dias para ir até onde Lázaro estava. Os discípulos até perguntam: Jesus, será que é um bom momento você ir lá agora? Porque Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. E já estavam fechando o cerco em torno de Jesus Cristo, querendo achar Ele, pegar Jesus. E Ele falou: não, eu vou para Betânia, vou lá me encontrar com Lázaro. Claro que Jesus já sabia tudo o que ia acontecer ali. Também para mim, é uma das passagens mais maravilhosas da Bíblia, quando Jesus Cristo ressuscita Lázaro, mas também quando Jesus Cristo chora. O versículo mais curto da Bíblia é: Jesus chorou. Eu lembro que quando tinha na minha igreja, quando era jovem, concurso de falar versículo, e perguntavam: fala um versículo aí, todo mundo corria para falar Jesus chorou. Era o versículo mais curto, né? 2 palavras. Deixa os versículos mais difíceis para os concorrentes que vêm depois, né? Deixa eu falar logo: Jesus chorou. Jesus sabia que Lázaro ressuscitaria, mas mesmo assim, Jesus chorou. É tão maravilhoso isso, que Jesus não estava chorando simplesmente porque ele, nunca mais vou ver meu amigo. Até porque, mesmo que Lázaro tivesse morrido ali, um dia Lázaro estaria nos céus com Jesus, de qualquer forma. Mas Jesus chorou por causa da morte, aquele sentimento de falar: poxa, que tristeza que a humanidade tenha que morrer, que tristeza que haja doenças, que haja situações tristes como essa. É o que eu penso. Eu fico imaginando Jesus Cristo triste com aquela circunstância, morte. O homem não foi projetado por Deus para morrer, mas por causa do pecado
entrou também a morte no mundo. E Jesus chorou naquela ocasião. E Jesus manda Lázaro sair. Lázaro, depois de 3 dias morto ali, sai, né? Cheiro de cadáver, envolto naquelas, né? Ele ressuscita. Imagine, né? Um milagre. Aquela carne podre começa a adquirir vida e sai. Quando Jesus Cristo está no centro, Ele traz vida outra vez. Lázaro estava morto, mas ressuscitou. Não existe nenhuma situação na sua família que Deus não tenha poder de trazer vida novamente. Ele tem esse poder que nenhum de nós tem. Deus tem poder de trazer vida onde existe morte. Pode estar fedendo, pode estar podre, parece que já não tem mais saída. Jesus Cristo ressuscita os mortos. Ele traz vida. E lá em João 11:25, ele diz assim: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, a gente morre para uma vida sem Deus, e a gente nasce para uma vida com Jesus Cristo. Nicodemos, que era um personagem da Bíblia, que era um sábio, um líder religioso, perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para ter vida eterna? E Jesus fala: Nicodemos, se você não nascer de novo, né, você não pode herdar o reino de Deus, você não pode ter vida eterna. A gente precisa nascer de novo para poder Jesus Cristo nascer nos nossos corações. E se você está aqui nessa noite, Jesus Cristo ainda não é o centro da sua vida, eu quero dizer para você: Jesus Cristo está te chamando hoje. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Você não pode querer esperar condições perfeitas. Não, se acontecer isso, eu vou me dedicar a Jesus Cristo. Se acontecer aquilo outro, eu vou colocar Jesus Cristo no centro da minha vida. Não, Jesus Cristo te chama para colocar hoje Ele no centro da sua vida. E é maravilhoso entender que Jesus Cristo é tão bonzinho, né? Maravilhoso, não é bonzinho no sentido de pequeno. Ele é bom demais, misericordioso, paciente. Ele nos espera, mas Deus também é justo. Jesus Cristo é justo. Um dia Ele vai exercitar a justiça aqui na terra. Toda essa injustiça que a gente vê, tanto pecado, naquele exemplo daquele senhor judeu, cuja família inteira morreu no holocausto em Auschwitz. Um dia Deus vai julgar todo ser humano que passou aqui na terra. Algumas pessoas podem não ter visto, né, a justiça humana sendo exercida contra determinadas pessoas, mas saiba que um dia Deus vai julgar todo mundo que passou aqui pela terra. E Deus vai perguntar também: o que você fez quando eu te dei a oportunidade de me seguir, de ser um seguidor de Jesus Cristo? Lá na Bíblia, quando Jesus chama um jovem rico, aquele jovem era um jovem que gostava de estudar as Escrituras, e procurava aprender nas Escrituras, buscava a Deus do jeito dele, e ele pergunta: mestre, o que eu faço para eu poder seguir você? E Jesus falou: olha, vai para sua casa, vende tudo o que você tem, e aquele jovem era muito rico, e segue-me. E aquele jovem ficou entristecido, porque ele não teve coragem de vender tudo que tinha para seguir Jesus Cristo. Jesus pode não estar te pedindo hoje que você venda tudo que você tem,
para seguir Ele. Mas nessa noite Ele está pedindo para que você coloque Jesus, Ele, no centro da sua vida. Você vai ter que abrir mão de certas coisas? Vai sim. Porque você não consegue colocar Jesus Cristo como prioridade na sua vida, colocando outras tantas coisas como prioridade. Jesus Cristo quer ser Ele sim a prioridade, assim como Ele foi prioridade para Maria, que escutava aos pés dele. Eu vou pedir para a igreja ficar em pé, por favor. Nós vamos fazer uma oração nessa noite. E eu não sei que tipo de problema você tem enfrentado, que tipo de dificuldade. E pode ter certeza que dificuldades vêm por conta do distanciamento de Jesus Cristo, por conta da priorização de tantas outras coisas, ao invés de priorizarmos Jesus Cristo no centro das nossas vidas. Nessa noite, Jesus Cristo quer ser o centro da sua vida. E eu vou estar orando nessa noite. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você ainda não disse: Senhor Jesus Cristo, seja o Senhor e Salvador da minha vida. Você pode dizer nessa noite, onde você está sentado, você pode dizer em pensamento agora: Jesus, eu quero que você seja o centro da minha vida. Eu não tenho a capacidade de fazer isso, mas eu sei que você me capacita, que você pode me capacitar a fazer com que Jesus Cristo seja o centro da minha vida. Pode orar aí onde você estiver, se você não fez essa oração. E agora eu vou fazer uma oração, vou pedir para toda a igreja, por favor, vamos inclinar nossas cabeças, orar agora. Deus, eu apresento diante de Ti nessa noite, cada vida que entrou aqui na Tua igreja. Se há pessoas nessa noite que estão sentadas onde estiverem, declarando Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que essas pessoas possam nessa noite ser capacitadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, a viver tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador no centro das suas vidas. Fortalece cada vida que entrou aqui nessa noite, capacita, Senhor, faça algo novo em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, pessoas que estão enfrentando dificuldades, problemas, porque Jesus não tem sido o centro das suas vidas, restaura esse relacionamento com Jesus Cristo nessa noite. Faça algo novo, Deus. Quebra toda a fortaleza do diabo, todo obstáculo, toda a corrente que tem atrapalhado um relacionamento pleno com Jesus Cristo. Faça algo novo nessa noite, Pai. Liberta vidas nessa noite em nome de Jesus Cristo. Restaura famílias, restaura casamentos, restaura a unidade entre pais e filhos. Que Jesus Cristo seja o centro das famílias nessa noite e sempre, em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Deus seja louvado. Antes do louvor vir aqui na frente, eu vou pedir rapidamente para que as mães fiquem em pé e todos os demais se sentem, por favor. Apenas as mães fiquem em pé. Nós vamos fazer uma oração e vocês vão receber uma lembrancinha da igreja. Como falamos aqui nessa noite, como as mães são importantes para as famílias. Eu vou estar fazendo uma oração especial agora, para que Deus continue capacitando cada mãe, como mãe, abençoando, dando sabedoria em relação aos filhos, em relação à família. E todos os demais podem estar orando também junto comigo. Vamos estar abençoando cada uma das mães nesse momento. Todas já receberam as lembrancinhas? Falta alguém? Tem ali, mais uma mãe ali, não recebeu, no canto direito ali. Amém, vamos orar. Pai, nós apresentamos a Ti cada uma das mães que está presente aqui na Hope nessa noite.
As mães também que não puderam vir, Senhor. Pai, continua abençoando ricamente, Pai. Dê sabedoria a cada mãe na criação dos filhos, aquelas que os filhos ainda estão em casa. Capacita, fortalece, usa com sabedoria cada uma dessas mães para guiar e dirigir os filhos nos caminhos do Senhor. Pai querido, abençoa também aquelas mães que os filhos já não estão mais em casa, que já têm netos, que os filhos já têm filhos. Ajuda e abençoa também, porque elas continuam sendo bênção para toda a família, para os filhos. Capacita, fortalece, derrama uma unção nova, um renovar do Espírito Santo de Deus para cada mãe aqui nessa noite, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Que todos vocês tenham uma semana abençoada, com Jesus Cristo no centro das suas vidas. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador.